Oi, meus amores da minha vida. Oi, amigos, tudo bom? Claro que não, né? Trouxa. Ai, gente, confesso que esse vídeo hoje tá muito difícil de ser gravado. Eu acho que é muito chato, tipo, a gente perder o brilho no olho de assistir o Santos jogar, sabe? Eu acho que é muito chato você nunca conseguir ver um jogo do Santos com prazer. Eu acho que esse ano eu vi um ou outro jogo do Santos mais tranquila durante a Copinha, mas depois da Copinha, simplesmente eu não vi um jogo do Santos em que eu estivesse tranquila, em que eu estivesse feliz e que eu conseguisse assistir o jogo. Eu começo a assistir o jogo, aí começa a me dar dor de barriga, daí eu começo a andar pela casa, daí eu venho no meu quarto, eu vou pra sala, daí eu venho no meu quarto, eu vou pra sala. Cara, eu fico numa inquietação, eu deito, eu subo, eu assisto o jogo pelo Premiere no celular, eu continuo vendo na TV, porque assim, eu fico extremamente nervosa, sei que cada um tem seu jeito de ir assistir, tem gente que prefere ficar paradinho no mesmo lugar, assim como meu pai assiste, mas assim, eu fico num nervosismo tamanho e que é muito injusto que a gente passa por mais um ano, independente de quem foi o erro, independente da quantidade de erros que o Santos teve hoje, sabe? Hoje o Santos consegue mostrar minimamente um poder ofensivo, mas não mostra nada na sua defesa. O Santos foi um apagão defensivamente hoje e não é por isso, não é pela Ferroviária. A Ferroviária é um time decente, é um time bem organizado. O problema é o Santos novamente e outra vez tá jogando mal, tá com jogos que a gente tem medo, tá com jogos que a gente prefere que acabe no meio do tempo, só que assim, a gente não tá falando de jogos de Libertadores, a gente tá falando de Fluminense e Piauí, a gente tá falando de Salgueiro, a gente tá falando de times do Campeonato Regional, e não é demérito a esses times, é simplesmente uma pressão que o Santos deve e precisa jogar mais. É ridículo que a gente esteja no segundo ano seguido lutando pra não cair do Campeonato Paulista. Cara, eu lembro que eu fui muito burra quando eu tinha meus. Lá em 2014, 13, 15, 12, que o Santos, nossa, todos os anos era ali, batia na porta do Paulista, todo mundo chamava de Paulistinha. E eu, nossa, mais um Paulista, ai, mas o Paulista, mais o Paulista. Eu era uma idiota que eu não sabia como que eu ia sofrer 10 anos depois de simplesmente estar no segundo ano seguido sem basicamente se classificar. Para se classificar, o Santos tem que ganhar, ainda tem que ter uma sequência de resultados. O Santos sim empata, já pode ficar no Paulista, mas é ridículo. Ano passado, o seu Água Santa, e nesse ano, novamente, o Santos precisar de um. Desculpa, ano passado foi um São Bento, e nesse ano, novamente, o Santos precisar dessa partida. Cara, é um absurdo. Isso não é time grande, isso vale. Ai, nossa, gente, eu tô muito irritada. Eu tô irritada porque assim. Futebol era pra ser uma coisa muito mais gostosa. E é o segundo ano que a gente tá passando só desgraça torcendo pro Santos. Ai, mas você não sabe como era torcer pro Santos em 1900 e tal. Ah, não sei, dane-se, entendeu? O que eu me preocupo é o Santos hoje. O seu Santos que você viu em 1980 eu não vi. Nasci em 95, não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que na minha história, nos meus quase 27 anos, são 2 anos seguidos que é muito difícil torcer pro Santos. São 2 anos seguidos que a gente bate na trave de cair pro Paulista, no Paulista. E não é só isso, porque no passado a gente quase cai no Paulista e depois quase cai no Brasileiro. Então assim, eu tenho medo do que pode acontecer em 2022. Se olha o time do Santos hoje, você tem simplesmente o maior, o melhor e o único pilar dessa equipe. O único pilar da equipe do Santos hoje não jogou bem. O que acontece? Você vê como o Santos. Ai, como o Santos precisa do João Paulo. E, meu, normal o João Paulo. É normal que ele falhe. É uma porcaria, foram 2 falhas extremamente importantes pro jogo, sim, mas não dá pra carregar um time nas costas a todo momento. O último vídeo que eu fiz essa semana, um dos vídeos que eu fiz essa semana foi sobre liderança. E aí você vai esperar também do João Paulo que ele seja líder. Então, além dele salvar o gol, além dele se arriscar toda hora, além dele ser o cara que simplesmente é o nome da partida por diversos jogos esse ano, você ainda espera que ele seja liderança? O Santos não tem liderança. O Santos não tem um time que você consiga ter garra, atitude, sabe? Ok, hoje foi um jogo muito mais de atitude, foi um jogo mais pra frente, mas foi um jogo sem equilíbrio nenhum. E a liderança, ela não tá só em ser agressiva, a liderança tá em ser paciente, a liderança tá em ser inteligente. Hoje o Santos não fez de modo algum jogo inteligente. O Santos fez um jogo imaturo. O Santos fez um jogo infantil hoje. Por quê? Porque ataca, porque vai pra frente, porque faz uma boa jogada e depois apagão. Os gols da Ferroviária foram vexatórios, principalmente foi o primeiro gol. O primeiro gol foi ridículo. Começa com a falha do Auro, que não tava ali, o Zanocelo tenta marcar, não dá certo, o Lucas Pires falha também. Então vamos continuar. João Paulo, que era o pilar do Santos, ruim no jogo de hoje.
Pega os nossos dois zagueiros. Acho que o Bauerman foi talvez o melhor ali da defesa. O Kaique muito mal, de novo. O Kaique esse ano não vem fazendo bons jogos. Ah, mas o Kaique tem que ser banco. O Kaique tem 17 ou 18 anos. Você entende o que é isso? Eu acho que às vezes a gente acha que, tem que ganhar 100 mil, tem que jogar bem. Nem sei quanto o Kaique ganha. O problema é, não dá pra você depender, você ter Kaique no seu time, você ter Ângelo no seu time, você ter Sandri no seu time, tá excelente. Você precisa da oportunidade, mas você só ter eles serem os titulares que não são os titulares absolutos do seu time, isso é um absurdo, isso é falta de planejamento. Então que chegue logo o Maicon e que assim, a gente não sabe como chega o condicionamento, vai chegar pra jogar? Vai conseguir jogar? Vai entender o jogo do Bustos? Não sei. Então o Kaique tá mal, esse jogo de hoje, claramente mais um jogo do Kaique mal, e aí você tem um Bauerman jogando bem. Você olha pras laterais, você tem um Lucas Pires que tava jogando bem, tá decaindo, e você tem um Felipe Jonathan que tá lesionado. E aí pra outra lateral, o Mauro que tá pesado. Péssima partida do Mauro hoje. Pesado, fora de ritmo. E hoje vocês viram, né? O Sandro rescindiu do Santos e foi jogar no Galo. Vocês ainda vão ouvir o nome do Sandro. E eu já falei isso 50 vezes aqui. Não entra na minha cabeça o porquê que o Santos não seguiu o contrato com ele. Por que o Mauro é tão melhor que o Sandro assim? Ainda não vi campo. E tomara que eu queime a língua. Porque a gente tá entre o Mauro e o Madison lesionado. A gente tá com 2 laterais lesionados e 2 que não estão em boa fase. Legal. Aí você tem o Kaique que não tá em boa fase, o Maicon que ainda não chegou direito pra poder jogar. Legal. No meio de campo, a mesma coisa. O meio de campo do Santos hoje é uma bagunça. Mais uma vez o Camacho é amarelado, o Camacho tem essa partida irregular, talvez não tão irregular como as outras, mas até o Bustos tira ele. Logo, serem 2 meio-campistas amarelados. Aí você tem o Zanocelo e o Camacho, que o Bustos faz? Tira. Por quê? Porque ele não quer jogar com 10. Porque ele jogou com 10, quando o Camacho foi embora, ele jogou com 10 sem o Velasquez também na última partida. Obviamente ele não quer jogar com isso, porque não faz sentido, né? Porque ele manda o time pra ter 11 jogadores. Então ele tira essas 2 pessoas que também não estavam dando ritmo, não acho que foi um bom jogo também do Zanocelo, não acho que foi um bom jogo também do Camacho. Aí ele coloca o Sandri e o Jobson, que não fazem muita diferença, mas o Jobson, se o Bustos está colocando, eu quero acreditar que ele está enxergando alguma coisa no Jobson. O Jobson é um meio-campista que ele é mais alto, ele é diferente, por exemplo, do Sandri, ele é diferente, sei lá, do Kevin Maltos, ele é diferente do Balheiro, ele é um pouquinho mais velho, ele é mais alto, ele consegue se posicionar melhor na área. Talvez, é pra vender? Não sei, o Bustos seria muito, assim, pensar ridiculamente pequeno e colocar um cara pra vender nesse momento do Santos. Tem que vender esse time. Minimamente, você tem que conseguir tornar esse time competitivo. Quando eu digo vender esse time, é vender de forma assim, vender o futebol desse time pra mostrar que é bom. Não tem que colocar o Jobson pra querer vender. Isso é muito burro. Eu tenho certeza que ninguém dentro do Santos faria isso. Então, você coloca o Jobson, beleza, vamos dar um tempo pro Jobson sob o comando do Bustos, beleza, mas nada mudou. E aí lá na frente você tem um Goulart. Eu acho que o Goulart ele é esforçado, mas o Goulart tem o timing Goulart. Chega um momento, ele se cansa. Foi o que aconteceu hoje. E lá na frente você tem um jogo um pouquinho mais organizado. O Lucas Braga que fez uma boa partida, o Marcos Leonardo que fez uma boa partida, e eu já não entendi por que o Bustos tira o Marcos Leonardo. Ele coloca o Batistão, beleza, realmente o Batistão entra bem e marca o seu gol no final. Mas depois da entrada do Juan, ficou meio perdida. Porque o Juan meio que joga de ponta, ele não é ponta, ele é centroavante, então ficou meio perdido. Mas legal, a entrada do Batistão é super importante, porque a gente precisa desse cara. Precisa entender, dá pra jogar o Batistão e o Marcos Leonardo? Não sei, vamos ver. E do outro lado, o Barbosa faz o cruzamento, faz o passe pro segundo gol. O Barbosa calma também. Esse é o ponto, você troca um moleque da copinha por um moleque que tem 16 anos. Isso é falta de administração, isso é falta de organização, isso é falta de reforços, isso é reflexo ainda do transfer ban, isso é tudo, entendeu? A gente tá passando o segundo ano seguido por um reflexo de más gestões que a gente teve em sequência. Sim, o Rueda tá tentando arrumar a casa, só que precisa ser um pouco mais rápido. A gente precisa de reforços. E é como a gente tá vendo, não é reforço pra esquentar banco, é reforço pra jogar pra ontem. Não sei nem quanto tempo que já deu esse vídeo. Cara, eu acho que assim, é um jogo maluco, é um jogo insano que o Santos passou hoje, mas eu acho que mais insano ainda, e bizarro, e ridículo, é a gente ter que passar isso pela segunda vez seguida. Não é justo com o torcedor, tá? Não é justo com essa camisa a gente passar por isso a segunda vez seguida. Eu tô meio confusa da cabeça, muita coisa na minha cabeça, porque a gente foi de 0 a 100 em vários momentos nessa partida, mas a gente tem certeza que a gente não merece isso.
e que você vai pra mais um jogo, mais uma final do Paulista, bem diferente do que a gente esperava. Campeonato Paulista é pra brigar em semifinal. Não é pra se contentar com nada. A gente tá se contentando com antes de nada. A gente não tá nem chegando lá pra poder se contentar. O trabalho do Bustos não dá pra avaliar ainda, porque é um trabalho que chega já com jogos dificílimos, é um trabalho que chega com o Fluminense, com o Palmeiras, com o Ferroviária. Algumas mudanças são inteligentes, o Marcos Leonardo, como eu falei, eu não entendi. Mas, de maneira geral, é uma noite, assim, não tem outra palavra como uma irritação tremenda do torcedor santista. Ai, ai, gente. Ainda bem que vocês têm os seus colegas, têm os seus canais, eu tenho vocês pra poder desabafar, porque não tá fácil. Não tá fácil, mas continuamos aqui, todo pós-jogo, torcendo, chorando, sorrindo. Faz tempo que a gente não sorri, mas a gente tá junto pra sempre, sempre Santos. Eu amo esse clube, mas ele me faz sofrer. Beijos.